O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você confere mais destaques da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com o conselheiro Rubens Curado. Ele é o coordenador do grupo de trabalho que analisa a criação de medidas para priorizar a justiça de primeiro grau. Isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ julgou o procedimento de controle administrativo apresentado pela Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, que questiona a cessão de procuradores da Fazenda para atuar como assessores de magistrados no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A lei tratou expressamente da questão. Podemos até debater em abstrato se é correto que a lei permita essa cessão para os tribunais superiores, mas a lei permitiu para os tribunais superiores e não permitiu para os tribunais regionais federais e tribunais de justiça. O representante da OAB Federal também apresentou argumentos. O assessor lotado no tribunal continua recebendo a sua remuneração como procurador e passa a receber, além disso, uma gratificação do tribunal. Ele não deixa de receber o seu salário como procurador. O ministro Joaquim Barbosa fez uma ressalva. O Excelência sabe por que ele não recebe do tribunal? Não sei. Porque a remuneração do tribunal é miserável. É só por isso. É só por isso. Ele tem que receber uma parcela da sua remuneração originária e uma pequena complementação do tribunal. Mas presidente, é só por isso. Não, mas eu entendo que Vossa Excelência afirma. São os servidores mais mal remunerados dentro do sistema judiciário federal e que prestam um trabalho inestimável, incontornável. Para ganhar, a Excelência não tem a menor ideia, ganhar uma quantia mísera. R$10 mil. R$10 mil é o salário de um assessor altamente qualificado. O relator do processo considerou o pedido improcedente e que a cessão dos servidores é permitida. Vejo nessa tese, ao contrário, um desconhecimento da real atribuição do assessor e, em especial, um desrespeito e um desprestígio à nobre missão de julgar dos magistrados. O conselheiro Fabiano Silveira abriu divergência. Para ele, a lei restringe a liberação dos procuradores da Fazenda Nacional. Eu entendo, sinceramente, que não há possibilidade que o Poder Judiciário não pode fazer pouco caso dessa dicção normativa, segundo a qual somente serão cedidos, no caso, para o Supremo Tribunal e tribunais superiores. Luísa Cristina Franz Heissen também acompanhou a divergência. Nesse caso em concreto, eu acho que a lei não permite essa cessão e não estamos tratando de nenhuma de suspeita sobre ninguém, nem sobre os juízes que devem decidir, nem sobre aqueles que estão cedidos, mas essa é uma regra de prevenção. Mas a maioria dos conselheiros acompanhou o relator. Houve aqui uma enorme presunção de má-fé quando se admite que procuradores da República sejam imparciais por conta de terem vínculo ou perceberem mesmo a remuneração da administração pública federal, no caso, procuradores da Fazenda Nacional. Eu proclamo o resultado julgado improcedente, decisão majoritária, vencidos os conselheiros Luísa Franz Heissen, Gisela Gondim, Emanuel Campelo e Fabiano Silveira. O Conselho Nacional de Justiça analisou também um pedido de providência da Ordem dos Advogados do Brasil na realização de concursos públicos para a magistratura por candidatos com deficiência. O relator do caso, o conselheiro Emanuel Campelo, entendeu que haveria necessidade de capacitar os servidores antes de exercer a função. A ministra e conselheira Maria Cristina Peduzzi teve o mesmo entendimento do relator. Este exame prévio da deficiência não infringe a lei especial, porque apenas tem o objetivo de identificar a compatibilidade com o cargo almejado. Os outros conselheiros abriram divergência no sentido de que os candidatos com deficiência aprovados no concurso devem ser analisados no período probatório. Para a conselheira Luísa Cristina Franz Heissen, a medida é discriminatória e, por isso, o desempenho de cada servidor
deve ser observado durante o período do estágio. A capacidade, ela só vai poder ser aferida realmente no exercício da função, e para isso o estágio probatório. Aliás, como qualquer outra capacidade, porque estamos falando da capacidade da pessoa com deficiência, mas poderemos ter outras formas também de aferição, e para isso existe o estágio probatório. A maioria dos conselheiros acompanhou a divergência e o pedido de providência foi julgado procedente. O Conselho também analisou uma revisão disciplinar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A relatora, a conselheira Débora Ciossi, acolheu o pedido de liminar apresentada pela magistrada Solange Vasconcelos, que teve pena de disponibilidade aplicada pelo TRT. O caso teve repercussão nacional depois que o Tribunal Regional Federal instaurou o processo administrativo disciplinar para apurar irregularidades na contratação de empréstimos em nome de magistrados fictícios na Fundação Habitacional do Exército, a POPEX. A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou órgão especial. Na espécie, o órgão especial do TRF Primeira Região, de fato, possui uma composição de 18 desembargadores, sendo necessários 10 desembargadores para a configuração da maioria absoluta. No ano passado, a juíza federal foi julgada pela Corte Especial Administrativa do TRF da Primeira Região. A maioria votou pela aposentadoria compulsória. Mesmo assim, a magistrada foi penalizada por censura. Por isso, o conselheiro Saulo Bahia contestou o entendimento de que a pena da magistrada foi aplicada por maioria absoluta. Diante disso, eu não vejo por que desconstituir hoje a portaria, ainda mais em termos liminares. Em termos liminares, quer dizer, o afastamento já está ocorrendo, em termos liminares nós vamos desconstituir essa, sem sequer se deixar que o Pleno, por maioria, delibere, após a instrução regular, a formação de um convencimento definitivo, acerca desse problema. Por maioria dos votos, foi revogada a liminar. Na próxima semana, você confere os destaques da sessão de número 184. E veja agora mais notícias importantes do Conselho Nacional de Justiça. Os tribunais de justiça do Acre e de Goiás foram as cortes que mais julgaram até o fim do ano passado processos de homicídios dolosos incluídos na meta de persecução penal. O objetivo é que todos os tribunais estaduais julguem até outubro 80% dos processos penais de crimes dolosos contra a vida, que tenham recebido denúncia do Ministério Público até dezembro de 2009. As estatísticas estão no processômetro do Conselho Nacional de Justiça, que acompanha o cumprimento da meta. O Conselho Nacional de Justiça vai capacitar servidores e juízes sobre questões fundiárias. Outras informações com a repórter Carolina Chaves. O curso é uma antiga necessidade do órgão. Durante a capacitação, serão ouvidos especialistas de outras entidades encarregadas sobre o assunto para demonstrar como o direito fundiário deve ser aplicado, atendendo às necessidades atuais. O curso será realizado em parceria com o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Judiciário, e o projeto deve ser concluído ainda neste primeiro semestre. Para isso, os tribunais de todo o país estão sendo consultados para traçar uma realidade da quantidade de processos que tramitam no judiciário com relação a problemas fundiários urbanos e rurais desde 2009 e também os que estão na Justiça. Entre os temas que serão discutidos durante o curso estão o direito à moradia, a desapropriação para a reforma agrária, ações possessórias, regularização fundiária, direitos indígenas e combate ao trabalho escravo. O CNJ aprovou a criação de um cadastro nacional de adolescentes em conflito com a lei. A ferramenta vai ser utilizada para controle dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no país. Além disso, as inspeções de fiscalização nas unidades de internação de menores vão ser realizadas bimestralmente. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é o Dia Internacional da Mulher. A data teve origem com as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e de trabalho. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre o Dia Internacional da Mulher. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter.
Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E agora você vai poder se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques no nosso calendário. Nos dias 13 e 14 de março, será realizado o Encontro Nacional do Sistema Socioeducativo no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Entre os dias 17 e 21 de março, vai ser realizado em todo o país a Semana Nacional do Tribunal do Júri para julgamentos de crimes dolosos quando não há intenção. No dia 20 de março, vai ser promovido o Encontro Brasileiro pela Solução Pacífica de Conflitos Empresariais. O evento será em São Paulo e faz parte de uma parceria entre o CNJ, Sebrae e o CRJ. E nós vamos fazer agora um intervalo. Daqui a pouco eu converso com o conselheiro Rubens Curado. Ele vai falar sobre o grupo de trabalho que analisa propostas para melhorar o desempenho da Justiça de primeiro grau. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e no programa de hoje eu recebo o conselheiro Rubens Curado, ele que é coordenador do grupo de trabalho de priorização do primeiro grau do Judiciário. Rubens, muito obrigado pela presença. Bom, inicialmente, para quem ainda não sabe o que é exatamente esse grupo, apesar que o nome já mostra muito o que é o grupo, né? Mas qual o objetivo e quando ele foi criado? Esse grupo foi criado pelo ministro Joaquim Barbosa em setembro do ano passado, setembro de 2013, com um objetivo muito claro, muito específico de apresentar propostas e sugestões para a construção de uma política permanente, uma política judiciária permanente de melhoria ou de priorização do primeiro grau de jurisdição. Por trás desse grupo, na verdade, as causas, ou diagnóstico, ou cenário que gerou a criação desse grupo, do conhecimento, talvez, de todos que militam no Judiciário, mas estão estampados também no relatório Justiça em Números. Então, ele teve como base, a proposta teve como base um diagnóstico feito pelo CNJ de que o mau funcionamento do primeiro grau de jurisdição é talvez o pior cenário que se tem dentro do Judiciário. Basta dizer que 90% dos processos do Brasil estão no primeiro grau de jurisdição, que também não tem, e apesar disso estão alocados no primeiro grau de jurisdição 90% dos recursos, seja recursos orçamentários ou de pessoas que precisam trabalhar para que esses processos fluam e que seja dada solução a esses casos. Então, diante desse diagnóstico, foi proposta esse grupo de trabalho, que já apresentou, em dezembro desse ano, os primeiros resultados, um relatório com as sugestões, tendo como premissa que é um ponto de partida. Nunca tivemos a intenção de apresentar todas as soluções possíveis, mas apenas a construção de um projeto permanente para que esse problema seja, de fato, atacado dentro do Judiciário. E esse grupo apresentou em dezembro de Isso, 2013, o relatório foi entregue no dia 16 de dezembro ao próprio ministro Joaquim Barbosa e divulgado publicamente no site do Conselho Nacional de Justiça. Quais sugestões nós temos aí? Várias sugestões. Nós sintetizamos em 8 sugestões básicas. A primeira delas, até já efetivada, foi a criação de uma diretriz estratégica de priorização do primeiro grau de jurisdição e vinculação dessa política ao planejamento estratégico do Poder Judiciário. Essa diretriz foi apresentada pelo próprio ministro Joaquim Barbosa no Encontro Nacional do Judiciário e aprovada por unanimidade por todos os presidentes dos tribunais brasileiros, com um propósito bem claro. Nós precisamos, é um problema permanente, antigo do Judiciário, e nós precisamos vinculá-lo ao planejamento estratégico, que é onde são o instrumento já estabelecido por todos os tribunais para atacar os problemas e apresentar os projetos e desenvolver as ações de médio e longo prazos em todo o Poder Judiciário. Então, essa primeira diretriz já foi aprovada, estamos agora numa fase de implementação, com uma das primeiras propostas do grupo, dentre outras, como a própria audiência pública, que já foi também acolhida a sugestão. Conselheiro, que outras propostas você destacaria?
Eu destaco também outras 2 propostas de resolução que o grupo fez no relatório entregue. A primeira de institucionalização dessa política permanente de priorização do primeiro grau de jurisdição. É uma política judiciária que entendemos imprescindível e que o CNJ precisa institucionalizar para dar perenidade a essa política e criar, de fato, instrumentos concretos para a efetivação das medidas dessa política. Essa proposta de resolução que está contida no relatório, ela contém 9 linhas de atuação, estabelece que os tribunais devem apresentar um plano de ação e cria também uma rede de colaboração, rede de governança dessa política formada por magistrados de todo o Brasil para discussão e implementação dessas medidas e todas essas linhas de atuação. Não há solução simples nessa área. As soluções são de médio prazo e isso, como disse, já está alinhado ao planejamento estratégico do Judiciário e agora, nesse exato momento, o CNJ está discutindo o que nós chamamos de Estratégia Judiciário 2020, ou seja, o próximo planejamento estratégico para os próximos 6 anos, que irá de 2015 a 2020. E essa priorização do primeiro grau de jurisdição precisa estar alinhada permanentemente a esse novo plano estratégico. E uma outra resolução, que está inclusive em consulta pública, já no site do Conselho Nacional de Justiça, que ao nosso ver também é imprescindível nesse debate, é uma resolução que estabelece critérios objetivos para a distribuição ou alocação equânime ou proporcional de servidores e de orçamento entre primeiro e segundo grau de jurisdição. Hoje temos uma desproporção muito grande, mais em um ou outro tribunal, mas via de regra muito grande entre os servidores que estão alocados no primeiro e no segundo grau, e não só servidores, os cargos em comissão e funções de confiança também. Temos a plena certeza de que todos os recursos disponibilizados à instituição precisam ser alocados equanimemente, proporcionalmente, na medida da demanda. Na medida da demanda. Eu acho que toda essa distribuição precisa ser alinhada à demanda de processos que chega no Judiciário. Não é um equilíbrio entre eles, isso é uma questão de proporcionalidade. De proporcionalidade. Queremos a proporcionalidade, é uma medida da igualdade, para que esses recursos sejam melhores utilizados com eficiência. E, na mesma forma, o orçamento. Hoje não existe regras, ou pelo menos critérios de distribuição do orçamento. E essa proposta de resolução também dá uma diretriz aos tribunais, né, de alocação de um orçamento específico para o primeiro grau de jurisdição, para poder atender às necessidades do primeiro grau de jurisdição, e ela inova numa governança colaborativa do orçamento, que é isso que estamos pregando, ou seja, todos os tribunais criarem uma comissão, um comitê formado por magistrados de primeiro grau de jurisdição que decidirão, ou que pelo menos contribuirão com o tribunal na decisão de onde utilizar o orçamento disponibilizado previamente para o primeiro grau. Nós temos a plena certeza de que o problema do primeiro grau de jurisdição passa, sobretudo, por falta de estrutura. E a alocação de um orçamento específico para o primeiro grau de jurisdição, ao nosso ver, pode revolucionar a primeira instância e, consequentemente, prestar melhores serviços para a sociedade, que é o que interessa, é a missão do Poder Judiciário. O que mais preocupa aí, e aí, claro que para chegar a esse relatório teve que ser feito um estudo, mas o que mais preocupa hoje é no primeiro grau? O que mais preocupa hoje a justiça no primeiro grau? O que mais aflige o judiciário e a sociedade é o próprio mau funcionamento representado pela morosidade. Esse é o problema crônico do primeiro grau de jurisdição, que talvez num ou outro tribunal seja pior ou melhor. Nós temos ilhas de excelência, nós temos tribunais no Brasil que funcionam bem, mas infelizmente boa parte, talvez a maioria dos tribunais tem uma morosidade crônica, sobretudo no primeiro grau de jurisdição, tamanha procura, dada o volume de processos que estão no primeiro grau de jurisdição. Basta dizer que no ano de 2012, o último dado do Justiça em Números é referente ao ano de 2012, tramitaram no Poder Judiciário, no primeiro grau de jurisdição, 82 milhões de processos, e o primeiro grau de jurisdição só conseguiu dar vazão ou solucionar 23 milhões, ou seja, cerca de 25% dos processos que tramitaram. Ou seja, fazendo uma análise simples, para que a gente possa solucionar todos os processos do primeiro grau de jurisdição, nós teríamos que parar a distribuição durante 4 anos. Para que a gente pudesse solucionar. Isso já mostra o tamanho do problema, isso representado por uma taxa de questionamento, que é um indicador que mede esse problema de 72%. Ou seja, só
28 de cada 100 processos são solucionados no mesmo ano dentro do primeiro grau de jurisdição. Então, esse é um diagnóstico claro, simples, de que há um problema sério na primeira instância e os gestores, né, o Poder Judiciário como um todo, mas sobretudo os gestores dos tribunais, precisam dar um olhar diferenciado. E é isso que a gente prega, né, um novo olhar para o primeiro grau de jurisdição, uma atenção prioritária para o primeiro grau de jurisdição. Vamos alocar mais recursos, vamos alocar mais orçamento, vamos alocar mais servidores, eventualmente vamos redistribuir esses servidores de locais em que estão menos congestionados para outros, vamos tentar atacar os principais problemas, quais as principais causas, quais as principais demandas que chegam ao primeiro grau e que estão a sobrecarregando. E dentro dessa linha tem sugestões, por exemplo, de atacar o problema da execução fiscal, que é o grande problema no primeiro grau de jurisdição, já que representa as execuções fiscais, ou seja, a cobrança de dívidas da fazenda pública, estadual, municipal e federal, representa 1/3 dos processos em tramitação no Brasil. Nós já ouvimos de reuniões e encontros justamente com outros poderes, justamente para tentar conter. Tem uma nova tentativa nesse sentido de talvez, pelo menos, impedir, não necessariamente impedir, mas uma conciliação maior? A conciliação é um caminho, mas nós queremos buscar outras soluções ainda mais ousadas para todos esses problemas. Eu tive aqui a satisfação de conversar com o conselheiro Rubens Curado, ele que é coordenador do grupo de trabalho de priorização do primeiro grau do Judiciário. Doutor Rubens, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos aqui no CNJ em Ação. Eu que agradeço. E nós vamos agora acompanhar mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. A unidade de internação de São Sebastião é a primeira das 7 do sistema socioeducativo que serão construídas para receber os adolescentes do antigo Centro de Atendimento Juvenil Especializado do Distrito Federal, o CAGE. O local tem capacidade para 145 adolescentes. A ação faz parte do termo de compromisso assinado em novembro de 2012 entre o GDF e o Conselho Nacional de Justiça para desativar totalmente o CAGE ainda este ano. Nós encaramos essa iniciativa como um pontapé inicial em direção a uma otimização do sistema socioeducativo aqui no Distrito Federal e um avanço muito grande em relação ao que foi encontrado no CAGE, e esperamos que a partir desse pontapé inicial outras medidas sejam tomadas com vistas a esse melhoramento, né, do sistema socioeducativo. Além da estrutura diferenciada, a unidade tem posto de saúde, espaço para oficinas profissionalizantes e escola. Representa avanço e representa investimento na construção da cidadania desses adolescentes que queremos devolver para a sociedade com condições plenas, né, de serem profissionais, de terem formação acadêmica e formação profissional. 119 adolescentes ainda devem permanecer no antigo CAGE. A transferência deles está prevista para março, quando a unidade em Santa Maria for entregue, e abril, quando a de Braslândia ficar pronta. A expectativa com a construção de outras 4 unidades é que o sistema socioeducativo seja desafogado. Nós vamos inaugurar esse ano, próximo mês, Santa Maria, em seguida Braslândia, depois Gama, que é a unidade feminina, Sobradinho, que será mais uma unidade masculina. Essas 2 unidades estão de início de processo de licitação, e mais 2, uma em Ceilândia, outra em Samambaia, totalizando 7 unidades de internação. E, além disso, houve também muitos investimentos no meio aberto, né, que é importante até para a gente evitar a internação. E o CNJ em Ação termina aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!